Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor, glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tua palavra. Aleluia. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos queridos, hoje nós vamos falar sobre um plano que Jesus tem para todo crente, um plano de vitória sobre todo o mal. Você crê nisso? Diz um amém aí. Sim, ele tem um plano para todo crente, um plano de vitória sobre todo o mal. E hoje nós vamos receber pela palavra o modo como Jesus trabalha treinando, preparando, formando, moldando o crente para chegar a essa vitória. Sim, porque muitas vezes nós confundimos as coisas e achamos que é assim num estalar de dedos e que é só de ouvir uma palavra ou de levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador, nós já estaremos totalmente prontos para realizar grandes feitos. E eu sei que todos os grandes feitos são realizados pelo poder de Deus, e Ele pode sim realizar isso num primeiro momento na nossa vida. Aliás, Ele pode tudo. Mas através desta palavra, a gente vai entender aqui que a mesma realidade triste que pode ser observada nesse versículo, uma situação triste que se via naquele tempo, também é vista nos nossos dias. Quando ele fala de espíritos imundos, ele está dizendo que estes seres atuam em tantos lugares, criam as situações que levam ao fracasso, destroem famílias, causam enfermidades físicas também, mas principalmente espirituais, emocionais. A palavra diz sobre cura de enfermidades, e a palavra diz todo mal, toda espécie de mal, que começa lá quando o próprio chefe dos espíritos imundos no jardim do Éden traz um engano sobre a vida do primeiro casal. E hoje a gente tem essa realidade triste em muitos lugares. A boa notícia é que Jesus não está indiferente a isso. Não simplesmente sabe e deixa por isso mesmo. Mas Ele tem algo a realizar para transformar essas situações. Ele tem um desejo que deve ser realizado através da vida daqueles que creem. E é por isso que neste versículo a gente começa entendendo que o Senhor Jesus ali está chamando os seus 12 discípulos. Eu posso dizer que Ele está chamando a cada um de nós também nessa noite. E esse chamado não é aquele primeiro, aquele quando Ele olhando para os seus escolhidos, isso aconteceu com a gente também. Ele disse assim: vinde após mim, me segue, vem comigo. Para quê? Porque depois ele diz: e eu farei de vocês. Quem vai fazer, amados? Quem vai fazer?
Jesus. Ele vai fazer. Não significa que você vai se virar sozinho. Não significa que você vai ter que descobrir os caminhos pela tua própria sabedoria ou inteligência. Porque é Ele quem vai fazer de você. E vai fazer o quê? Um pescador de homens. Sabe o que significa isso? Que um pai pode pescar um filho, que um filho pode pescar um pai, e um marido pode pescar a esposa, vice-versa. E nós podemos pescar os nossos amados parentes, os mais próximos, depois os mais distantes, e os amigos do trabalho, e tanta gente, porque esta é uma promessa do Senhor para aqueles que aceitaram o seu chamado. Então tudo começa quando Jesus te chama e você diz: estou aqui, Senhor, eu quero ir contigo, aleluia. Aí vai começar. Aí agora tem um outro chamado. Agora ele chama exatamente aqueles 12 escolhidos. E agora ele chama para uma missão. Ele está chamando crentes para uma missão, aleluia. E é uma missão de vitória, amém? Ele diz: tem males de todo tipo por aí. E vocês vão para cima desses males, e vocês vão vencer. Vocês vão transformar a situação desta casa. Vai modificar a história das famílias. Vocês vão curar pessoas que estão cansadas de sofrer com enfermidades. E você vai trabalhar expulsando seres que alteram o resultado dos negócios, neutraliza o resultado dos esforços aplicados através do trabalho, e enfim, tudo que boas intenções estão gerando um resultado negativo, agora vocês vão até lá. E para isso, eu quero que você preste atenção no que está aí nesse versículo. Olha quanta coisa nesse versículo. Deu-lhes poder. Aleluia. Deu-lhes poder. Esse poder, na palavra que originalmente está em grego, e eu não quero entrar nessas coisas, né? Mas eu aprendi, então eu quero compartilhar com você. Essa palavra poder, ela não tem simplesmente um sentido de força, de condição física, não. Mas ela tem um viés de autoridade. O que o Senhor dá para aquele que é chamado para essa missão? Ele dá uma autoridade. Ele concede esta autoridade através do direito de usar o seu próprio nome. Então, que ninguém que agora esteja pensando numa situação, quem sabe que ele mesmo esteja vivendo em sua casa. Quem sabe tem gente aqui que consegue observar em sua própria casa situações, tristezas, dores, sofrimentos, desentendimentos, contrariedades, adversidades. A felicidade nunca é completa, a paz total nunca chega, toda hora tem que acontecer alguma coisa. O Senhor Jesus está chamando a igreja para transformar essa situação, para não deixar as coisas assim. E para isso, meus amados,
nós vamos entender que, se por um lado o mal não parou, por outro lado, o poder de Deus também não. Aleluia! Aleluia! O poder de Deus também não. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Aleluia! Quem conhece essa palavra? Então, meus queridos, essa infeliz situação tem que mudar. O problema de muita gente é que ele não sabe, o problema de muita gente é que muita gente não sabe como Jesus trabalha e pega pedaços, pega retalhos de sua própria palavra e acham que as coisas vão acontecer, porque eles entenderam assim, então é assim que tem que ser. Mas o trabalhar de Jesus através de um crente, ele não acontece num atropelo, ele não acontece assim de qualquer jeito. Não é que você vai sair por aí cantando de galo e achando que você dá uma palavra lá e as coisas mudam. Jesus respeita a nossa condição. Ele então vai primeiramente preparar a gente. Ele vai treinar. Então eu acho interessante aqui que quando Jesus chama os 12, na palavra do Evangelho aqui, escrita por Mateus, ele faz questão de colocar aqui no versículo 2, os nomes dos 12 apóstolos. Porque diz, são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Porque eu acho assim, irmãos, fantástico o fato do nome de cada um deles estar aqui. É porque aqui, entre esses nomes, tinha um, Pedro, que ia negar Jesus 3 vezes. Porque ele não era perfeito. E foi sendo preparado ao longo do tempo. E lá na última hora até não estava bem. Porque aqui tem o Tomé, que só acreditava nas coisas que ele via. Nem mesmo Jesus dizendo que ia morrer e ressuscitar, ele conseguia acreditar sem que visse e tocasse em suas feridas. E eu nem preciso dizer aqui que o Judas, traidor, também estava nesse pacote. Jesus está chamando estes sem observar a sua história e dando poder a todos eles. Se nós nesta noite entendermos que essa palavra não serviu só para eles, mas que nesta noite está vindo para a vida de cada um de nós que está aqui, é tempo de parar de pensar naquilo que você foi, naquilo que você fez, por onde você passou, naquilo que você acreditou. Se você foi publicano, se você foi um zelote, um ativista, se você foi violento, se você foi imoral. Agora não é hora de pensar nisso, agora é hora de saber que quando Jesus te chamou, Ele conhecia a tua história, e se você está aqui, é porque Ele não te excluiu, aleluia. E é porque Ele está chamando você, meu irmão, você, minha irmã, para uma missão de vitória sobre todo o mal. Então, Ele diz aqui no versículo 5, que enviou estes 12, Ele lhes ordenou dizendo, presta atenção, irmãos, preste muita atenção nisto. Porque primeiro o Senhor Jesus diz para onde eles não iam, e depois Ele diz para onde eles iam.
não ireis pelo caminho das gentes. Você já parou para pensar o que significa isso? Então Jesus quer curar, quer expulsar demônios, quer que todo mal seja vencido em todas aquelas casas e tal, mas ele diz, só que vocês não vão pelo caminho das gentes, não vai pelo caminho de todo mundo, não vai por onde todo mundo passa. Gentes aí tem um sentido de gentil. Se você não sabe, mas eu creio que muitos já saibam, a humanidade é separada quase que sempre, biblicamente falando, em judeus e não judeus, sendo que todos os não judeus são gentios. E quando o Senhor Jesus fala, você não vai primeiro nas gentes, no caminho das gentes, ele quer dizer, você não vai primeiro nos gentios. Você vai ter que começar mais de perto. Eu não quero que você vá para Samaria. Eu quero que você pense primeiro em Jerusalém. Depois ele iria dizer que começa em Jerusalém, depois vai para Samaria e para todos os confins da terra. Mas confirmando e alinhado com o que nós estamos lendo aí, ele queria que não começasse no meio de qualquer pessoa. Ele quer mostrar para mim e para você que tem uma prioridade, que tem um lugar por onde nós temos que começar. Que não adianta você querer fazer em público aquilo que tem que começar no secreto. Não adianta você querer fazer na casa dos outros aquilo que você ainda não fez na tua casa. Amém? Mas ide, versículo 6, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro a casa de Israel. Primeiro a nossa casa. Primeiro a nossa casa. Primeiro a nossa. Porque na nossa casa, irmãos, tem ovelhas perdidas também. Amém? Nesta casa, tem gente que sofre por conta de ações de espíritos imundos. Nesta casa, tem gente enfermo também. Tem gente sendo enganado por Satanás. Tem gente que ainda não entende a verdade. E muitos outros males também tem. E o Senhor quer tratar de todo mal. Não quer deixar nenhum para trás. Sabe qual é o problema de tanta gente? É que eles não querem, muita gente não quer trabalhar no meio de ovelhas perdidas. Então ele fica buscando um lugar para ele se acertar na vida dele, né? Ele fica procurando aquele lugar onde só tem as ovelhas achadas. Quem está me entendendo? Eu não sei se está me entendendo. Ele não entende que se ele está no meio de gente perdida, o Senhor Jesus está dando autoridade para ele, para expulsar espíritos imundos e curar enfermidades e ter poder sobre todo o mal ali. Jesus não chamou a nenhum de nós para fazer o papel de analista de ovelhas. E se você achar que todas as ovelhas são maravilhosas, está você querendo ir para ali? Só que a hora que você chegar ali,
já o maravilhoso já acaba. Porque Jesus está dando poder para você fazer algo importante. Está dando autoridade para você vencer todo o mal. Aí ele diz, olha, você vai e prega. É o que está no versículo 7. Indo, preguem. Pregue o reino. Qual é o problema, irmãos, que a gente muitas vezes tem? É que a gente para de acreditar que as palavras do reino têm poder. Então, a gente conclui, antes de tentar, antes de fazer um treinamento, antes de aceitar esse trabalhar de Jesus, que começa aos poucos, que começa em casa, sabe assim, que tem uma ordem, que tem uma prioridade, a gente simplesmente acha que, não vai dar certo. Por isso que eu digo que se tudo começa em casa, é em casa, irmãos, quando nós reunimos os nossos filhos e as pessoas que estão ali para pregar uma palavra. Tá? Às vezes a gente acha até mais fácil pregar para quem está fora. E Jesus está dizendo, eu não quero que você vá pelo caminho das pessoas, não, eu quero que você pense que nós temos um começo aqui, dentro de casa, dentro da nossa casa. Então, quando a gente tem aqui, nessa nossa casa, um curso, e você, que já levantou as tuas mãos e aceitou esse chamado, e você está ministrando para um pequeno grupo, o que você está ministrando? Você está ministrando a palavra de Deus, você está pregando que o reino de Deus já chegou. E isso acontece numa célula também. Então eu te digo, meu irmão, bom seria se todos nós tivéssemos um chamado assim, do tipo Billy Graham, pregar para multidões, para presidentes. Mas eu acho que ele não começou explodindo. É bem provável que ele tenha começado em sua casa. Isso não quer dizer que está garantido que dá certo. Você sabe por quê? Porque as casas, elas têm as suas reações. Tua parte é pregar. Tua parte é fazer o que Jesus falou. Vai para cima, versículo 8. Cura os enfermos que estão ali. Limpe os leprosos que estão ali. E aí ele fala uma coisa tão simples de fazer. Ele fala, ressuscita os mortos também. Porque ele não quer colocar limite para aquilo que pode ser feito pelo nome poderoso que ele tem. Aleluia! Não se trata do que a gente consegue fazer. Se trata do que ele consegue fazer através de nós. Quem está entendendo? Então vai, expulsa os demônios. Interessante que a palavra diz aqui, viu? Não fique chamando pessoas para ir lá fazer isso por você. Jesus diz, vocês mesmo, vocês. Eu fico pensando, amados, porque foi a primeira vez que eles iam sair assim para esse treinamento. Eu acho que um olhava para o outro assim e falava assim, né, Roberto? Como é que nós vai fazer isso? Ele fala como se fosse... Mas eu creio que as palavras de Jesus foram entrando no coração deles, como só Jesus sabe fazer, amém, amados? Só Jesus pode colocar no teu coração a confiança nesta palavra que Ele está trazendo para mim e para você nessa noite, amém? Mas o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está te dando ideias. O Espírito Santo vai te ajudar, porque
a permanecer como as coisas estão, em tantas casas, irmãos, talvez não dê mais para aguentar. Talvez já existam muitas pessoas, quem sabe até aqui no nosso meio, dizendo: mais uma e eu não suporto mais. Não dá mais para mim. Não tenho mais condições de seguir assim. E o Senhor Jesus sabe disso. Então Ele está chamando aqui e está dizendo: eu vou dar um poder, uma autoridade para você. E vai sem medo. Faz a tua parte. Nas casas, você vai perceber que alguns receberão cura, algumas casas serão totalmente transformadas e outras não. Mas antes de entrar nisso, eu quero só passar por um detalhe aqui que eu acho extremamente importante, e isso está aqui no versículo 8 mesmo, está aí, que diz assim: de graça recebestes, e de graça dai. Sabe o que Jesus está dizendo aí, irmãos? Que diante de um quadro onde espíritos imundos agem, e pessoas estão enfermas, e muito mal acontece, não se pode misturar dinheiro com o poder de Deus. Amém? Isso significa que este poder, esta autoridade que Jesus pode dar para mim e para você, jamais deve ser vendida por dinheiro. Mas eu gosto de pensar o contrário também, que nenhum de nós aqui tem que pagar para ser abençoado. Amém? Está claro, irmãos? Agora eu vou falar da casa que ouve e da casa que não ouve, e isso está a partir do versículo 13, a gente já vai caminhando para o final. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então você já vê que tem uma casa digna, mas que também tem a casa que não é digna. E para não explicar agora, eu vou trazer outros versículos, porque você já vai entendendo o que é uma e o que é outra. Você vai ter que pensar na tua própria casa. Você vai ter que pensar nas casas onde você quer realizar um milagre através do poder que Jesus te deu. Mas entendam isso, amados, versículo 14. E se ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pé dos vossos pés. Você está entendendo, então, que tudo vai depender do que ouve. Se ouvir, se receber a palavra, é uma casa digna. E a casa digna recebe cura, aleluia. A casa digna recebe a paz do Senhor Jesus, aquela paz que o mundo não pode dar, aquela tranquilidade que tanta gente quer. De onde vem? Vem desse agir de Jesus, através de quem? Através de nós, aleluia. Mas se a casa for indigna, não vai acontecer nada. Deixa o pó ali e segue adiante. O Senhor Jesus não diz que isso vai ser fácil, mas Ele, ao contrário disso, no versículo 16, Ele diz que nos envia como ovelhas em meio de lobos.
E essa é uma realidade que todo crente precisa conhecer. Para a gente deixar aqui aqueles discursos das dificuldades, aquelas coisas que a gente coloca à frente do chamado de Jesus para vencer. É hoje para a gente entender, meus irmãos, que se o resultado tão esperado por você, se a vitória que você tanto quer, se essa vitória, se esta bênção, se este milagre que você precisa é tão precioso, é tão importante, é tão fundamental para a tua vida, você não pode achar que isto se conquista sentado no teu sofá, esperando o que vão fazer, esperando o que o pastor vai fazer, o que o líder da célula vai fazer, o que o irmão vai fazer, quem será que vai vir, quem será que vai chegar. Pode até acontecer, mas o Senhor Jesus não te chamou para ficar esperando, Ele te chamou para se levantar. Então eu também peço que você se levante nessa hora. Você já está entendendo que as coisas começam em casa? Quem já entendeu isso? Você vai sair daqui com essa prioridade. Não adianta você ficar analisando o casamento de outras pessoas, a situação financeira de outras pessoas, às vezes até querendo ajudar em alguma coisa. O Senhor Jesus, Ele quer te moldar para triunfar sobre todo o mal, e Ele nesta noite está dizendo assim: olha, pode ir, porque não é por tua conta, é pelo poder que eu estou te dando. Eu não posso terminar essa palavra sem fazer um chamado aqui. É de fato um ato de fé para aquele que compreendeu o que Jesus quer realizar através de nós. Por que tem tanta gente que nunca chega na vitória? É porque atropela os processos. E se você atropela o processo, você machuca a vitória. Se você continuar querendo que as coisas aconteçam assim, de uma hora para outra, que os resultados todos mudem assim, irmão, entenda, minha irmã, entenda, o Senhor Jesus está trabalhando, é Ele quem está te moldando. Por isso o nosso papel é confiar, por isso o nosso papel é se entregar nas mãos dEle, dizer: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor pediu. Porque se o resultado é tão bom, irmãos, tem que ser com sacrifício mesmo, tem que ser difícil mesmo. Quem é que consegue as coisas boas, as melhores coisas, sem fazer nada? Tudo que é bom demais requereu um esforço da nossa parte. E para você não sair aí se arrebentando, entenda que o Senhor está te moldando para vencer. Você está no treinamento do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Pode ser que você já fez algo, pode ser que você já foi além, mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero chamar pessoas para definitivamente começar as coisas do jeito certo. Olhando para você mesmo, olhando para a tua casa, trabalhando no meio das ovelhas perdidas. Amém? Posso te falar uma coisa? Moisés foi o grande libertador do povo de Israel que estava cativo no Egito. Mas
quando Deus apareceu naquela sarça ardente e chamou Moisés para ir lá falar com o faraó, deixa eu te dizer que antes disso ele passou 40 anos no deserto, morando ali na casa do sogro, temendo por sua própria vida, até que na hora certa, essa hora certa que Deus tem para mim e para você, irmãos, amém? Agora é a hora de começar, agora é a hora de treinar, agora é a hora de você saber que Jesus está te mandando e você não tem que ser o tal, você tem apenas que ser dele. Então não é sobre quem você é, mas é sobre o que Jesus quer fazer através de você, amém? O Davi venceu o Golias, não venceu? Foi uma bela vitória, não foi, amados? Coisa incrível aquilo. Mas ele passou toda a sua infância e boa parte da adolescência no meio do pasto, cuidando de ovelhas e sendo desprezados por seus irmãos e pelo seu pai também. Quando eu falo de treinamento, eu lembro dele porque antes de matar o Golias, ele matava leões e ursos que atacavam suas ovelhas. Não foi um leão só, um urso só, foram vários, todos que apareciam, ele matava. Era Deus treinando Davi para vencer o maior de todos os gigantes, amém? Deus vai fazer isso na tua vida. Você vai começar matando um leão. A gente não fala, vou matar um leão por dia? Então, é isso, vamos lá. O leão é pouco, hein? Porque depois vem o Golias. Mas você vai vencer o Golias também, em nome de Jesus. José foi o grande governador no Egito. Era totalmente inesperado aquilo. Quem poderia imaginar que um hebreu, um ser desconhecido, que chegou ali como escravo vendido pelos seus próprios irmãos, se tornaria o governador do Egito? Mas antes de chegar lá, ele passou por um treinamento difícil, irmãos, porque o moço de 17 anos foi preso, acusado de algo que ele não cometeu, uma injustiça que tornou-o prisioneiro por 13 anos, mas naqueles 13 anos, ele estava sendo preparado, porque o Senhor sempre esteve do lado dele, o Senhor sempre revelou seus sonhos, o Senhor sempre usou a vida dele na cadeia, para depois assentar no banco de governador. Amém, amados? E Jesus? Jesus hoje está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem crê assim? Ele já subiu aos céus, está sentado lá no seu trono de glória. E vai voltar. Ele vai voltar. E vai estabelecer o reino dele nesta terra. E diante dele todo joelho se dobrará. Mas ele passa 30 anos, aproximadamente, quase que no anonimato completo, quase que desapercebido, até mesmo pelos seus irmãos. Você sabia? Tiago, ele tinha um irmão chamado Tiago, ele tinha um irmão chamado Judas. Nem estes irmãos acreditavam nele. Mas ele passou por isso, passou pela morte e ressuscitou, aleluia. Então, se você passar por um estado de morte, quem sabe até espiritual,
ou se você tem gente na tua casa que está com um quadro assim de enfermidade espiritual, parecendo até que vai morrer, quem sabe até espiritualmente já morreu. Não desista, porque o Senhor Jesus disse: ressuscite esse morto em nome de Jesus. Ressuscita mortos, uai. Porque não é para ser por nós não, porque aí não vai dar, aí realmente não vai dar. Mas pelo poder de Deus, tudo é possível. Saia daqui, meu irmão em Cristo, crendo que tudo o que você precisa é receber esta palavra na tua vida. Amém? E vai para cima das transformações. Corre para cima, não para, não atropela processos, não queira passar por cima dos primeiros passos, não queira ir para o fim, quando você ainda tem um começo para ser enfrentado. Obedeça esse processo e saiba que o Senhor Jesus é contigo. E se tem alguém aqui nessa noite que está precisando dar esses primeiros passos e está tendo muita dificuldade, talvez você já tenha tido experiências espirituais, mas você agora quer fazer as coisas do jeito de Jesus, e você se sente como se estivesse lá no meio do Bartolomeu, do André, do Simão Pedro, do Judas, o Tadeu, né? Os Iscariotes também estavam lá. Se você consegue sentir que você, é como se você estivesse ali, e Jesus estivesse aqui, não o pastor, Jesus mesmo, chamando para essa missão de vitória, e você quer receber este poder, eu quero te dar essa oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui à frente. Amém, amados? Vem para cá, você que tem uma causa que tem que ser vencida, você tem notado que as coisas não vão bem e que seres espirituais da maldade podem estar invadindo a tua casa, a casa dos que você ama, aqueles que você precisa, sabe, fazer alguma coisa por ela, por eles. Venha num ato de fé e nós vamos orar. Não é poder do pastor, não é poder da igreja, não é poder de ministério, ao contrário, a igreja está aqui, o ministério está aqui para receber o poder de Jesus, a autoridade que Jesus está nos entregando. Amém, amados? Jesus está te chamando para receber autoridade. Aí você vai ter que começar as próximas horas sabendo que Ele é contigo, que você tem algo para realizar, e que, olha, vou dizer que você vai fazer só o começo, porque é claro que tem sempre aquele que atropela os processos e acaba se distanciando da vitória. Tem aqueles até que desistem dos processos. Você vê o Judas, tinha tudo para ser um vitorioso, mas ele desistiu, porque para ele receber poder não significava transformar vidas. Receber poder para Judas não significava ser usado para vencer espíritos imundos e curar enfermidades e ser um agente de vitória sobre todo o mal. Para ele, poder era dinheiro, e se para ele poder era dinheiro, o final dele mostra para a gente que buscar as coisas erradas, amados, não é um bom caminho. Então você está aqui, num ato de fé, diante do altar do Senhor. Quero que você coloque a tua mão no seu coração. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, eu quero interceder pela tua vida, e quero clamar por esse poder que só o Senhor Jesus pode dar, e eu creio que você vai receber.
E eu creio que as situações serão transformadas pelo poder de Deus. E uma fila na hora da oração e do testemunho vai se formar aqui, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor que nos trouxe aqui nessa noite e que preparou esta palavra para nós, Senhor que está atento a tudo que tem acontecido na nossa vida e sabe que em tantas casas aquela realidade triste vista no tempo dos apóstolos também estão hoje, Senhor, fazendo tanta gente sofrer, porque casamentos estão abalados, relacionamentos entre pais e filhos também, porque a fé de muitos tem esfriado, porque os espíritos imundos têm agido, têm enganado muita gente, têm feito promessas falsas. Então, em nome do Senhor Jesus, está aqui a tua igreja que ouviu e recebeu a tua palavra, e que haverão de sair daqui levando com eles a autoridade que só o Senhor pode dar sobre todo o mal. E eu creio, meu Deus querido, que este poder, ele é derramado pelo Senhor, que o teu poder vem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É um poder que vem sobre todo aquele que sairá para pregar o Evangelho. É o poder de filho que o Senhor promete ali nos primeiros versículos do Evangelho de João. E a todos quanto nele, no Senhor Jesus, teu Filho, crerem, será dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Enche o meu irmão do teu poder. Vem e sopra com teu Espírito Santo sobre toda a vida aqui presente nessa noite. Todos aqueles que estão crendo na tua palavra, Senhor, vem para agir no meio deste mal. Vem para fazer, Senhor, desses discípulos que aqui estão, os teus servos que aqui estão, os que te aceitaram e que estão dentro do chamado que o Senhor tem para segui-lo. Agora, Senhor, eles estão aqui porque aceitam o chamado para esta missão de vitória sobre todo o mal, pelo que eu creio que o poder do teu Espírito Santo cairá sobre cada um, e que casas serão transformadas, casamentos serão restaurados, homens serão pescados. Senhor, eu creio que vou pescar o meu filho e a minha filha. Eu creio, Deus querido, que o Senhor está dando aqui um poder, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo na nossa vida, fazendo de nós os pescadores da nossa própria casa, e que isso é só o começo, porque quando nós estivermos preparados, nós poderemos fazer muito mais, e poderemos ser muito mais usados para a glória do teu nome. E nós entendemos perfeitamente que não é mais tempo de ficar esperando bênçãos, de ficar procurando um lugar onde as ovelhas já estejam achadas, e então a gente acha que é ali que seremos abençoados. Mas nós queremos ser servos úteis nas tuas mãos, nós queremos ser usados, nós queremos receber esse poder, e é por isso que os meus irmãos estão aqui. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, vai derramando a tua unção, Senhor, nesta hora. Vai tocando este coração, Senhor. Quem sabe aqui, Deus querido, estão tantos que já estavam desistindo, tantos que já não tinham mais por onde começar. E aqui nesta noite a tua palavra vem para dizer: começa em tua casa. E nós recebemos essa palavra, e nós não vamos esquecer dela, Deus querido, porque sabemos que este é o caminho da vitória. Este é o lugar, Senhor, de receber as tuas promessas.
e é por isso que o Senhor nos chamou aqui nesta noite, e é por isso que eu creio, Deus querido, que o Senhor está ouvindo esta oração e vai responder com poder sobre a vida dos meus irmãos. É nessa fé que eu aqui me coloco agora, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos que creem, digam a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Neste nome, pode aplaudir este nome, aleluia.